Como você tem passado? Vamos continuar falando sobre a revelação progressiva de Deus no palco da história da salvação. Lembra quando eu disse que o segundo modo da revelação está registrado lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 15? Vamos fazer essa leitura. É muito interessante lermos os versos 14, 15 e 16. Estes três versículos estão devidamente conectados e dizem respeito ao senso instintivo de certo e de errado, que gera culpa quando são violados. Isso é bastante significativo. Por quê? Vamos ler o texto primeiro e nós vamos chegar a essa conclusão, ok? Abra sua Bíblia comigo, leia comigo e observe o que o texto diz. Capítulo 2 de Romanos, versículo de número 14, 15 e 16. O título aqui, que governa o capítulo todo, é Os gentios e os judeus igualmente culpados. O juízo de Deus. Muito bem. Diz assim então o versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Observe o 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos é chamada de Evangelho de Paulo. Então é interessante que entendamos isso aqui. Todos nós temos consciência de certo ou de errado, não é mesmo? F.F. Bruce, em seu comentário, diz que Paulo a emprega no sentido de testemunha interior, independente, que examina e julga a conduta do homem. No estilo de vida cristão, ou seja, um fazer contínuo do comportamento cristão, esse exame e julgamento são especialmente exatos, porque a sua consciência é iluminada pelo Espírito Santo de Deus. William Barclay, comentando este mesmo versículo, ele diz, Paulo aqui assenta dois grandes princípios. Ele vai dizer assim, que o homem será julgado pelo que teve a oportunidade de conhecer. Se conheceu a lei, ele será julgado como quem conheceu a lei. Veja, Deus conhece os pensamentos dos homens. Ele julga o seu foro íntimo e por isto ele é justo. Veja, no 2, Barclay diz mais. Para Paulo, Paulo continua dizendo que até aqueles que não conheciam a lei escrita tinham uma lei natural em seus corações. Poderíamos chamá-la de conhecimento instintivo do bem e do mal. É este o segundo modo pelo qual o nosso Criador se descobriu, se revelou e se deu a conhecer o homem. O homem, portanto, não tem desculpa. Conforme Romanos 1:20, a propósito, esta é a tradução do grego para o português que os tradutores ali colocaram. Podemos dizer que, por falta de um termo próprio, para o português, tirado do grego para o português, eles traduziram para um termo aproximado, como ocorre em muitas passagens do Novo Testamento. E pela riqueza que é própria da língua grega em vocábulo, ali, portanto, está a palavra indesculpável ou inexcusável. Quando no texto grego se encontra um termo jurídico, ou forense. E a palavra lá, o fonema, o som é hanapolegetos, que se repete no verso 1 do capítulo 2, cuja tradução é indefensável, sem defesa. Os homens, portanto, não têm hoje e nem terão defesa. Não terão. Não tem nada que eles
digam, que possam dizer para se defenderem diante de Deus. No salmo que nós lemos no vídeo anterior, onde começamos a falar sobre revelação, o autor sagrado diz ser a criação um livro aberto, revelando ali a grandeza de Deus e o seu poder. No verso 15 do capítulo 2 de Romanos, está ali registrado o vocábulo coração, cardia. Quando me ouvir falar de coração, vamos falar muitas vezes, e vou dar algumas aplicações para essa palavra no Novo Testamento, não pense em músculo, que eu estou falando de músculo que bombeia o sangue. Não, pense em sua consciência, suas emoções. Pense no centro de sua vontade e de suas escolhas, suas taras, nossas taras, os nossos desejos. É nessa dimensão que Deus, o nosso Senhor, deseja atuar para libertar o homem e nos transformar em pessoas melhores para Ele, para a igreja, digamos assim, para nós mesmos, para a nossa família e para a sociedade na qual Ele nos instalou. Quando se diz, quando Salomão diz lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 26 de Provérbios, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ele não está pedindo músculo que bombeia sangue. Pense nisso. Veja, com o entendimento que adquirimos no que foi dito acima, no que foi dito antes, pelo fato de a criação não ser suficiente para dar aquele conhecimento necessário do Criador, e nem suficiente para salvar o homem ou a humanidade perdida. Não diz o nome do Criador, em quantas pessoas ele subsiste, por que nos criou. Aprove a ele, em seu poder, majestade, glória, bondade, misericórdia e livre vontade, se revelar de um terceiro modo. Esse terceiro modo está ali registrado em 2 Timóteo 3:16 e 17, chamado de revelação especial. Aí está o primeiro versículo que vamos trabalhar daqui a pouco, no terceiro modo da revelação de Deus. Vamos para lá? Vamos lá para 2 Timóteo 3:16 e 17. Mas eu quero orar antes por você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o nosso libertador eterno, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Redentor eterno, graças te damos pela tua bondade, favor e misericórdia sobre nós. Rogamos, Senhor, que abra os olhos do nosso entendimento. Cada pessoa que irá ouvir esta mensagem, Senhor, Pai, amoleça, Senhor, o coração dela. Amoleça o coração dela. Senhor, renove também a sua natureza. Mova, Senhor, a sua vontade para receber em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Rogamos ao Senhor que entre com providência, operando na vida deles, operando neles, Senhor, tudo quanto for necessário para a salvação deles. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém.